Olá, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos muito felizes na tarde desse dia. Gente, feliz de verdade. Glória, glória, glória a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo aqui de gravar mais um episódio da série Relatos. Um, um momento muito importante aqui do canal foi conhecer cada irmão, cada história, cada episódio, tantas coisas que foram iguaizinhas comigo, os irmãos vieram aqui no canal e contaram, e este é um momento muito especial para a gente. Estamos felizes, hoje a nossa convidada, a nossa irmã, é muito especial para a minha vida. Eu nem a conheço pessoalmente, mas eu já amo a vida dela, eu tenho orado por ela nesses últimos meses para cá, eu estou muito feliz de recebê-la. Gente, olha só a bobeira, hein? Eu coloquei abajur, eu coloquei as minhas suculentas, eu coloquei a minha roupinha, olha, uma blusa diferente aqui, que essa blusa eu só usei uma vez na formatura do meu genro, porque eu tô tão feliz de recebê-la aqui. Ela é tão chique, ela é tão elegante, e ao mesmo tempo ela é tão meiga, tão cristã, tão linda de ouvir, dá vontade de ouvir um tempão. Vocês vão gostar muito de ouvir esse testemunho de hoje. Já vou contar para vocês quem é. Queria mandar um beijo para a Ariana, nossa psicóloga maravilhosa, que me deu esses brincos bonitos. Graça e paz, Ariana, que Deus te abençoe. Um beijo para todas as irmãs aqui do canal e que o Senhor nos abençoe e nos use nesta oportunidade, nesta gravação de hoje, que esse testemunho chegue em muitos corações. Que, em nome de Jesus, muitos sejam alcançados e libertos também das seitas e das heresias. Então, nessa tarde, com muita alegria. Antes, porém, o Elton está me lembrando aqui. Queridos, aconteceu até com o Elton mesmo. Tem gente que está inscrito aqui no canal, mas não recebe notificação quando eu subo algum vídeo aqui para o canal. Não está recebendo a notificação. Aí o Elton foi lá, se desinscreveu, se inscreveu de novo no canal e começou a receber as notificações. Então, verifique se algum vídeo meu não está chegando para você notificação, dá uma olhadinha se você está inscrito mesmo aqui no canal. Porque, às vezes, a plataforma desinscreve as pessoas sem você saber. Você pode fazer isso por mim? Dá uma olhadinha se você está inscrito, se está ok, coloca lá para receber todas as notificações. Eu nunca falei isso aqui antes, mas é preciso, porque um monte de gente está falando. Irmã Lília, não tô vendo seus vídeos chegarem, você não está fazendo mais vídeos? E a gente está fazendo sim. Então, verifica isso. E agora, com muita alegria, eu quero desejar graça e paz do Senhor Jesus, a irmã Irene Almeida. Seja bem-vinda, Irene! Obrigada, minha amada. Que bom estar aqui com você. É um privilégio, é uma honra estar aqui com você, viu, querida? Você sabe que eu já te acompanho há algum tempo. Estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Vai ser difícil conter emoção. Eu estou aqui toda arrepiada, porque a sua história fez parte da minha história de vida, da minha infância. Eu tenho aqui, gente, muitas coisas para revelar para vocês nessa tarde, mas quando eu era pequena, eu tinha essa revistinha aqui, ó, com esses personagens. A minha mãe, ela fazia a assinatura dessa revista aqui para mim. Essa revista chama-se Nosso Amiguinho. É da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que será que eu estou falando dessa revista? A Irene vai contar para a gente lá para frente da história dela o que que houve e o que que ela tem a ver com esses personagens dessa revista. Era uma revista bacana para crianças, mas cheias de ideologia, cheias de coisas do sábado, cheias de coisas que puxam, é claro, para Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não deixa de ser uma boa lembrança da minha infância. Irene, é um prazer ter você aqui. Eu estou mais emocionada do que o normal. Isso é um perigo, que eu já sou empolgada. Alegre do jeito que eu estou, é tudo explodir. Ah, é verdade. Glória a Deus. Irmã Irene Almeida, seja muito bem-vinda mais uma vez. O seu testemunho no Para Que Possamos foi lindo. Eu já assisti 2 vezes e eu quero assim muito te ouvir, porque é uma delícia ouvir a sua voz, como você fala de Jesus. É muito bacana. E eu vou te fazer um pedido, tem cachorro aqui latindo na rua, né?
eu vou te fazer um pedido especial ao vivo, você nem sabia dessa. Um dia você pode tocar um hino para mim no piano, me mandar um vídeo? Eu vou publicar aqui no canal, que eu sou louca para te ver tocar piano. Ah, quem sabe? Deve Tá ser bom. lindo você tocando, minha amada. Ah, Como tá Deus já te bom. usou em corais, e sua história é muito linda. Irene, conta pra gente como que você chegou no Adventismo e, primeiro, de que cidade você está falando agora, atualmente? Eu estou morando atualmente em Sorocaba e eu sou uma adventista de berço, de terceira geração. Meu pai era pastor, meus avós eram adventistas, meu pai pastor, trabalhou anos a fio, foi jubilado, e depois eu me casei com. Eu disse que eu não queria casar com pastor, sabe? Mas aí, quando eu cheguei no colégio, eu conheci meu esposo, que era um teologando, e foi amor à primeira vista, né? E aí nós nos casamos. Eu fui casada com o Wilson Ferraz de Almeida. Eu creio que muitas pessoas conheçam, né? Que o É, Wilson posso falar dele? pode sim. O Wilson foi cantor do Arautos do Rei, inclusive um dos primeiros, na década de 70, onde o Arautos do Rei ficou muito conhecida pela música daquele Aqui Chegamos pela Fé. Era o Eu me lembro. hit, né? Então, e meus filhos, então eu fui morar os 4 anos que eu morei no Rio de Janeiro, meus 2 filhos nasceram lá, são cariocas. Então Ah, aí se inicia toda a nossa trajetória. É, eu fui então criada dentro, já nas atividades da igreja, sabe, Lilian? Como eu fui uma criança que logo cedo meus pais me deram, o primeiro instrumento meu foi acordeon, depois do acordeon foi o piano, e então assim, eu logo cedo, muito cedo, eu já tocava na igreja, então eu sempre fui aquela pessoa mais voltada para a questão da música. Tanto eu quanto o Wilson, a gente desenvolveu essa questão do ministério, né, musical, de coral, de conjunto. Então, sempre eu tocava, ele regia. Então, foi uma vida completamente assim, anos da nossa vida dedicados totalmente nas atividades da igreja. E, e- entendi, Irene. Ele e cantava, era barítono, Irene, o a Wilson voz era dele? barítono. Aliás, né, eu falo que ele era o barítono mais, a voz mais linda que tinha. Nossa, uma voz maravilhosa. E você sabe que ele Amado, cantou até o fim. O Wilson não perdeu a qualidade vocal, porque às vezes, quando você vai envelhecendo, você pode perder, né? Mas o Wilson não perdeu. Tanto que é bem. que, quando teve o casamento do meu neto, o Wilson fez o sermão do casamento e o Wilson cantou o Pai Nosso. Faz 2 anos Ah, isso. imagino, que É, lindíssimo. Eu foi. conheço esse Pai Nosso. Eu conheço esse O Pai Pai Nosso da Nosso. época do papai, aquele antigo, né? É o Que antigo, está exatamente. no céu santificado, teu nome, Não, não é esse? Ah, teu lembrei reino da minha vem. infância. É, Irene, Aqui Chegamos pela Fé foi um álbum lindo da minha infância. Você falou aí, eu lembrei do meu avô, da minha avó, porque eu também nasci no Adventismo. E quando a gente viajava em família, o meu avô tinha uma Variante 2. Era o carro sei, do ano. eu sei, E ele viajava daqui para outro município, muito longe, a família ali. Nós íamos ouvindo toca-fitas com o seu marido cantando aquele lindo barítono com o hino Aqui Chegamos pela Fé. Eu me lembro como se fosse hoje. Era incrível. Este hino é lindo. Eu ainda amo. Ó, colocou aqui, ó. Olha, gente. aí,
É, Olha o marido. aí, Ai, é de arrepiar, viu? Ai, Irene, o Elton fez essa surpresa pra gente aqui, não esperava essa, não. Minha né? amada, era uma Bom, época de santidade, que os pastores eles viviam em oração, guardando o sábado e fazíamos o melhor para Deus. Na década de 70, de 80, de 90, a gente achava que a gente estava na igreja remanescente. O Arautos não cantava por dinheiro, por status, nem tinha mansões de luxo, com carros não. de primeira linha blindados, não. O Arautos cantava e virava dias e noites sem as suas famílias, cantando com amor, com paixão pelo verdadeiro evangelho. A gente Sabe, achava Lilian? que, não É, é? exatamente. Você sabe que eu falo que o Wilson, ele foi Arautos do Rei raiz. Os de hoje, desculpa, mas são Nutella. Porque o Wilson, ele eram viagens longas, ainda alcançou todo o tempo do Pastor Rabelo. Pastor Rabelo foi um ícone, né, na Igreja Adventista, como orador, e, Sim, ele enfim, né? Então, foi um tempo assim, muito sofrido no sentido de eu ficava muito sozinha, sabe? No tempo quando eu me casei, eu me sentia assim, puxa vida, ele viaja, tinha viagens que chegou a 60 dias fora de casa. Então, isso nos trouxe assim muitos gatilhos de situações na minha vida, porque no meu segundo filho eu tive depressão pós-parto. Só que naquela época ninguém sabia o que era isso. é, Então, eu fui ficando muito adoecida, e naquele tempo, como isso não foi tratado, e ninguém sabia o que era, Lília, eu passei 10 anos da minha vida de médico para médico, sem ninguém saber o que estava acontecendo comigo, sabe? entendi. Então, hoje, assim, apesar de que ainda hoje tem gente que ainda acha que tem aí uns poréns e um senão quanto a isso, mas a ciência está muito avançada, né? Para você questionar a questão da doença mesmo. Então, e essa demora me trouxe muitos prejuízos para a minha saúde emocional, espiritual, tá? Porque eu chegava, a crise de pânico é aquele momento que você acha assim, que literalmente você acha que vai morrer. Seu coração acelera, você treme inteirinha, sua frio, e você pensa, eu estou tendo um ataque do coração. Aí o Wilson corria comigo para o hospital, chegava lá, só que ela tem um tempo de duração, de 10 a 15 minutos. Quando o Wilson chegava no hospital comigo, já tinha passado aquela crise pior. Daí o médico olhava, eu tinha 26, 27 anos, olhava para mim e dizia assim: não, não tem nada, ela está perfeita. Eu fazia teste, exame de tudo, não tem nada, não tem nada. Bom, isso, Lilian, me levou assim. Eu comecei a ficar: o que que tem errado comigo? Alguma coisa estava errada comigo. E eu comecei a questionar, sabe? Coisas assim que eu falava: puxa vida, será que eu vou ter que. E quem estava no meu entorno, que seria assim, meu marido, os filhos, quem tivesse amigos ou né, parentes, digamos, mais próximo, né? Nossa, mas o que será, né? Ela não tem nada, vive dando crise e não sei o quê. E, enfim, mas a gente tinha uma vida completamente, eu vou dizer, hoje eu digo, era uma vida desregrada, tá? Sim, sim. Porque Era muita entrega para o trabalho, muita é, solidão para você e muito desgaste dele. Exato. Depois do Arautos, que a gente viajou muito, nós fomos para Santo André. O Wilson foi transferido para a Casa Publicadora Brasileira. O Wilson chegou lá como editor, não como editor, ele chegou como diagramador de revistas.
trabalhar na área da diagramação. O Wilson era uma pessoa muito assim inteligente, sabe? Para essa parte de coisas, ele tinha uma cabeça assim fora eu dizia, assim acima da média, vai. Acima da média. Acima da média, tinha. E daí ele gostava disso, ele mexia já com diagramação, até o ponto em que ele depois chegou a ser chefe do departamento da diagramação. Mas aí em Santo André, quando a gente chegou, ele foi fazer jornalismo na USP. E ele fez jornalismo, se formou e daí ele passou a ser redator. Ele foi para a área Sim. da redação. E, e até por isso que eu vou falar agora, porque é que você mostrou esse. Conta para nós, a É, revista. porque os personagens do nosso amiguinho foi uma criação do meu marido. E ele criou esses personagens, a personalidade deles, de cada um, né? Do Noguinho, do Cazuza, né? Do professor Luz, Sabino, professor Sabino, isso, da Luísa, né? azeitona do cachorro. Azeitona. E o Weber nós tínhamos um uruguaio, o Weber Pintos, que fez, então, desenhou, deu toda a característica corporal deles, fez os bonecos, desenhou os bonequinhos, né? Os personagens. De todos eles, né? Então, isso fazia assim, era a cria do Wilson, eram os filhos dele. Ele amava essa revista, ele deu sangue por essa revista cresceu muito nas mãos dele, teve assim ele deu um direcionamento que ela foi assim algo que raramente alguém não conhece, sabe? Todo mundo conhece a É revista Nosso verdade. Amiguinho. E assim, nem Então, só de revistas não, né, Irene? Porque os comportores, eles vendem no Brasil inteiro e essa revista é muito bem aceita, é muito vendida. exatamente. É possível que até quem não é adventista tenha tido acesso a É. essas revistas infantis, são muito bonitas, com histórias bíblicas também, Uhum. mas sempre complicadinha, né? Fala ali do sábado, de alguma coisa que Tem traga para a algumas igreja, coisas. É. E ou para os adventistas, você desbravadores, né? sabe, você sabe que eu fiz por muito tempo, eu tinha uma página minha chamada Tia Irene, de música. Tava lá, É, tinha coisinhas que eu ensinava, coisinhas assim, eu assinava, tinha um artigo, isso na década de 80 por aí, sabe? 80 legal. até 90 e pouquinho, 91, 92, eu assinei, tinha lá uma página, alguns conceitos musicais, uma musiquinha, alguma coisa assim. Mas Sim, depois eu parei, foi quando a gente se mudou para Tatuí, e a casa publicadora estava em Santo André, e a gente foi para Tatuí. E em aham, Tatuí, eu fui trabalhar no conservatório, né, dramático e musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, que é o maior conservatório da América Latina, que ele é ligado à Secretaria da Cultura, né, do Estado de São Paulo. E, sim. enfim, então foi isso. Mas o que eu queria dizer, contar para você, por como é que eu cheguei no meu despertar? Ah, sim, Irene. Antes, porém, eu queria te pedir aí um minutinho, minha amada. Fala. Olha, enquanto você falava para gente, o cachorro do vizinho está latindo muito. Então, infelizmente, nesse vídeo, o cachorro do vizinho de baixo que está latindo desesperadamente. Teve uma briga de cachorro na rua, então eu tive que tapar o meu microfone. Então eu peço desculpa aí, quem estiver ouvindo assistindo esse vídeo, se o barulho do cachorro estiver acontecendo, é normal, tá bom, gente? Acontece. A Irene vai contar para nós parte da história dela, eu quero que ela conte muito. E assim, minha amada, eu vi que você contou lá no Rodrigo, no Para Que Possamos, Graça e Paz, Rodrigo. Tô com a Irene aqui, Rodrigo, que alegria! Eu vi que você contou lá no Rodrigo, eu anotei vários tópicos aqui, porque eu que sou antiga, eu gosto de anotar, sabe? Não deixo no Pode celular, não. falar, É tudo diz aí o que você quer. Pode falar o que você quer. e a gente vai já falar como que você se despertou. É, você teve um encontro com Deus maravilhoso, eu ouvi. É, você, você e o Wilson sacrificaram muito a vida de vocês, o casamento de vocês, em função do trabalho, que era muito, muito Sim, intenso, né?
Não é como sim. hoje o Arauto dos Reis sai com os melhores aviões e tem jatinho, e tem tudo. Ih, gente, nós estamos falando de uma coisa raiz. A Irene falou de um assunto muito sério, que atrapalha os casamentos. Eu recebo aqui no WhatsApp do canal, que esse aqui é o WhatsAppzinho do canal que eu atendo vocês. Vocês que estão aqui no WhatsApp, muitas, muitas pessoas, muitas, 4 anos de história me contam todos os dias que sacrificou o seu casamento porque você é esposo, seu marido não é adventista e você é. Aí você vai para o sábado cedinho para a igreja, 8 horas da manhã, classe dos professores. 9 horas da manhã começa a escola sabatina. Aí É. você é professor de crianças, você é diretor de escola sabatina, você é isso, você é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Quando chega de noite, você nem viu que o sábado passou. Você trabalhou o sábado inteiro na igreja e seu marido não é adventista, não entende que igreja é essa. Que você sai Uhum, cedão só chega à uhum. noite. Então, não é um, nem são dois casamentos, nem três, que eu recebo aqui destruídos, Eu sei, completamente acabados, eu pela sei. intensidade do que a igreja faz. Mas isso não é só a igreja adventista, não, mas eu estou dizendo no aspecto do casamento, Irene, como é Uhum. desgastante. E a gente fala, e a gente pensa no nosso, na nossa inocência, a gente pensa assim, eu estou fazendo para a obra, eu estou fazendo para Deus, né? Mas Então eu eu sei. como isso desgasta os relacionamentos, né? É, E o Wilson chegou um momento que ele estava trabalhando tanto, conta uma parte dessa aí para gente. tá, Como que eu vou você era falar. nos corais, os corais que você contou que você chegou um momento da sua vida que você fazia tanto coral, que você falou assim, não vou tocar mais. Não Foi. toco, porque eu não vejo nenhuma noiva entrar. Eu estou sempre de costas no piano. Conta pra gente isso tudo. Então, ó, nos 4 anos que eu fiquei no Rio de Janeiro com os filhos pequenos, eu não fui tão ativa porque eu tinha crianças pequenas, então eu me dediquei mais aos filhos. Mas quando nós fomos para Santo André, eles já estavam, né? A minha filha tinha 4 anos, o Júnior tinha 2 anos, então aí nós começamos, vamos formar um coral. E aí, Lília, o Wilson sempre apaixonado, porque nós cantávamos no coral, no IAE, o Wilson foi aluno de regência do maestro Flávio Garcia. Então, Uau! nós começamos a nossa vida formando um coral. E aí, o que que aconteceu? A gente trouxe aquela ideia de colégio, que o coral fazia parte da doxologia. Entrava na plataforma, quando os pastores entravam, o coral cantava, fazia todo, era o coral que fazia o louvor, era o coral que fazia todo, né, a oração, fazia tudo. E Sim, nós passamos 10 anos da nossa vida, Lilian, 10. Todo o coral cantava todos os sábados, todos. gente, Ou é seja, muita coisa. então, o Wilson era líder, ele era o regente, não podia faltar, eu que tocava, às vezes aí eu não tocava, ele me punha para eu cantar, eu era um primeiro soprano, então quando faltava voz, depois mais eu fiquei cantando do que tocando, já tinha pessoas que já tocavam, e desses 10 anos, veja só, esses 10 anos, Wilson, eu tinha meus alunos de piano durante a semana, o Wilson trabalhava durante o dia na casa publicadora. Quando era 5 horas da tarde, ele saía, ia para a faculdade em São Paulo, voltava à meia-noite. No dia Nossa. seguinte, às 7 horas da manhã, de novo na casa publicadora, e chegava na sexta-feira à noite, onde que a gente ia, Lilian? Para a Saio do igreja. coral para cantar sábado. Ensaio do coral. Sexta-feira à noite, ensaio do coral. Sábado de manhã, tinha que estar lá para a escola sabatina, criança tudo cedinho, cantava. Sim. Sábado de tarde, onde que a gente ia, Lilian? JA. Não, ensaio do coral. Saio de novo. De novo, porque o Meu coral era Deus. esse, o coral era muito bom e ensaiava, e meu marido era daqueles assim, ponta firme, sabe? Sim. Então, enfim, pense, depois do ensaio do coral é que tinha o JA. Essa foi a Entendi. nossa vida, os primeiros 10 anos. Aí eu já estava com 14, 15 anos de casada. 15 anos, 16 anos. Aí nós fomos para Tatuí. Foi aquela choradeira de despedida, sair de Santo André, deixar os amigos para trás, alunos para trás. E nós chegamos em Tatuí. O que que você acha que nós fomos fazer?
O Wilson falou, Coragem. não, agora nós vamos fazer conjunto, porque estava na moda. Lembra do Ah, Heritage Singers? Então, sim! aí, né? É Ouvi a tudo. moda, a moda agora então era fazer conjunto, vamos fazer uma coisa menor, não com tanta gente e bem selecionado. E aí a gente Sim, montou um grupo com dois de cada voz e ensaio, ensaio, ensaio de novo. Sexta-feira à sim. noite, ensaio. Sábado, cantava. Depois, à tarde, ensaio de novo. E só que daí começou a tomar uma proporção grande, porque a gente chegou a gravar disco e a gente É, viajava. Então, Lilian, tinha vezes, finais de semana, que a gente levantava às 4 horas da manhã para ir para outra cidade, para sim, colocar o som, né? Colocar o sim. som, ligar o som do grupo para poder. Você sabe como que é, funciona tudo isso. Mas aí, Lilian, o que que aconteceu? Nesse tempo, minha filha já estava indo para o primeiro ano da faculdade e meu filho estava no IASP. E o Júnior, ele entrou, todos, na minha família, todos eles cantam, sabe? Os meus filhos cantam muito bem. E meu filho estava cantando no grupo do Lineu Soares. Sim, E conheço, teve conheci também. então, aí teve um dia que o Júnior me ligou e falou assim, mãe, ele tinha 15 anos. Mãe, você vem me assistir amanhã, eu vou cantar. Por que que você não vem me assistir? Nossa, Lilian, na hora que ele falou aquilo, eu falei, sabe quando gela a sua barriga, assim, dá um gelo? Porque daí eu Sim. falei, filho, eu não posso, porque eu vou cantar com o nosso conjunto. O nosso conjunto tem um compromisso, eu não posso ir ver você. Lilian, daquele dia em diante, aquela foi assim, uma chave que virou dentro da minha cabeça, que eu falei, daí eu comecei, meu Deus, meus filhos cresceram e eu não vi, eu não percebi. Lilian, eu olhava para trás, quando eu pensava, eu já estava com 18, 19 anos de casamento, e que eu pensava, meus filhos foram criados nos bancos da igreja, jogado lá, uma criança brincando com outra, tudo Ouvindo os solto, ensaios. largado, certo? Tudo solto, Sim, largado. Porque você está fazendo a obra de Deus, você está na igreja, né? Só é que a assim que gente a gente vê. depois não sabe, né? Quando acontece coisas lá no futuro, você não para pensar o que você fez lá no passado. O que é que É você verdade, plantou lá gente. no passado? Entendeu? É Aí verdade. e aí, Lilian, eu comecei, ai meu Deus, aquilo me trouxe assim uma tristeza e ao mesmo tempo assim, eu estava cansada. Eu falei, eu não quero mais, eu quero parar, eu quero parar. E eu não tinha sarado eu já estava em tratamento com psiquiatra, porque quando foi para Tatuí, eu tinha assim, temporadas melhores em que eu me sentia bem, Lilian, mas tinha momentos em que a depressão vinha muito forte. A depressão não eu não fico triste, que eu até falei isso, eu não sou uma pessoa triste, sou uma pessoa alegre. Não é. Mas Ah, é eu, muito bom. mas eu tinha assim, o que me pegava mesmo eram as crises de pânico e eu ficava, aquilo me travava. Cada crise de pânico me jogava, sabe, na cama e eu ficava perdida, eu ficava, assim, eu via que faltava algo. Faltava Sim. algo na minha vida, eu ainda não entendi o que que era. É Eu estava diferente, sendo, né? é, É eu diferente a estava, depressão e a síndrome do pânico, né? É diferente é, as sensações, né? mas assim, daí eu comecei a perceber assim, meu Deus, tem algo aqui. Eu comecei a achar, eu sou errada, eu sou uma pessoa fora do esquadro. Eu não consigo me encontrar. Então, nesse tempo, eu comecei a falar para o Wilson, eu falei, bem, eu quero parar, eu quero parar. Bem, eu não quero mais fazer parte, eu não quero tocar, eu não quero cantar. Vamos parar, vamos parar. Só que o Wilson era muito resistente, o Wilson não queria, o Wilson amava, a vida dele era cantar. Era coral, depois do coral foi conjunto, depois foi quarteto, a vida inteira. É, Quarteteiro de carteirinha de cima e embaixo.
Então, Ah, aí Dene, eu, qual o nome do conjunto? Antes que eu me esqueça de te perguntar, qual o nome do conjunto de vocês? Chegou a gravar e viajar e tudo? Grupo Novo Canto, Grupo Novo Novo Campo, Canto. Mas você assim, ó, lembra? vocês não vão lembrar porque eu acho assim, foi meio meteórico. Ah, Foi, sabe foi por quê? rápido. Foi porque quando a gente era um grupo da Casa Publicadora, tá? A gente era em Ah, nome da Casa Publicadora. A gravação sim. foi feita em nome da Casa Publicadora, não era nosso grupo, Entendi. sempre Entendi. atrelado à organização. E Aham. quando a gente gravou, o disco estava fresquinho, foi quando eu comecei a, tipo assim, não quero mais, eu quero ir embora, quero sair, quero sair. E aí eu fiquei um ano falando com o Wilson, um ano na orelha dele, vamos parar, até que um dia eu falei assim, olha, eu não quero mais, você pode continuar, eu vou sair. Quando ele percebeu que eu estava assim muito decidida, daí ele falou, tá bom, então nós vamos conversar. E para dar notícia para o diretor da casa publicadora que a gente ia parar com um disco recém-gravado. Então, Nossa. não foi fácil, mas o Wilson percebeu e ele falou, chegou e disse assim, olha, de hoje em diante, a Irene e eu estamos fora, vocês vão achar outras pessoas. Tinha outras pessoas que iriam e que lideraram depois, né? Mas assim, Sim. nós éramos um casal referência dessa área, entendeu? É, Referência, né? Fizeram é, já históricos, né? E assim, todo mundo queria que vocês estivessem à frente, né? Gente, mais ou menos isso. para quem está assistindo esse vídeo, Irene, que talvez não é adventista ou enfim, não sabe o que é Casa Publicadora Brasileira, é a casa que faz a edição de todas as revistas, lições da Escola Sabatina, toda a publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia é feita pela Casa Publicadora Brasileira, milionária, diga-se de passagem, porque ela vende muitos livros da Ellen White, lições e tudo mais. A revista Nosso Amiguinho também. E eles ganham muito dinheiro com essas revistas. E a casa publicadora é em Tatuí, na cidade de São Paulo, de onde a Irene falou que se mudou e foi ficar pertinho. Então, você imagina ser funcionário de uma empresa que trabalha tanto, que não para nunca, e ainda ser pago por essa empresa, né? Para montar É, conjuntos, para sair cantando. Então, eles eram muito importantes para a obra e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, gente. Isso é um peso muito grande que eles tinham sobre os ombros. Então, não à exatamente. toa, né, você não viu seus filhos crescerem, e não à toa você começou a ter síndromes de pânico, né, de pensar assim, meu Deus, quem eu sou, o que eu estou fazendo, e vem aquele pavor, né, Irene? É aquela Exato. sensação de o que eu vou fazer, como que eu vou resolver minha vida. E isso não é pouca coisa, a responsabilidade era grande que Era vocês muito tinham, só grande, que sabe. é verdade. E aí foi nesse momento, Lilian, que a primeira vez que eu comecei a sair fora, que eu digo assim, fora do, Da da caixinha? bolha. Fora Da da bolha, bolha, existe uma bolha. E a gente não pode dizer que não, porque existe. Porque eles têm existe. hospitais, eles têm escolas, eles têm aliás, uma estrutura maravilhosa do ponto de vista organizacional, institucional, como prédios, como tudo, ela é potente, né? Ela é grandiosa, ela é grandiosa. A Então, organização é incrível mesmo. A gente tem que dizer que exato, a Adventista é muito organizado, ganha muito dinheiro e sabe empregar o dinheiro que ganha. Que os hospitais só, são de primeira linha, as escolas são de primeira linha, os corais são os melhores. A gente tem que dizer. Porque é, é tudo com muito zelo, muita grana também por trás, que eles ganham muito, mas eles são muito dedicados e muito rigorosos em tudo que fazem, não. né? E aí, mas aí eu fui trabalhar no conservatório, então eu saí de dentro, né? Foi a primeira vez, eu já estava com 30 e poucos anos, foi quando eu comecei a ter contato com pessoas de todos os aspectos. Imagine, o conservatório tinha uma equipe, na minha época, chegou a 250, 300 professores e um volume de 2.500 alunos. Então, era algo assim grandioso também. E ali, Lilian, Deus começou a falar comigo. Eu não sei se você vai querer que eu fale primeiro que foi o encontro, ou que eu fale sobre a questão da crise de casamento.
Vamos do encontro, porque já estamos caminhando para isso, né? Teve uma história aí de Tá, como que foi o despertar, tá, né? tá, Depois da crise de casamento, a gente fala mais do Wilson um pouquinho. tá bom. Aí, eu, nesse momento que eu estava turbulento, eu já estava fazendo o tratamento, eu estava indo para um psiquiatra, e que eu escolhi que tinha que ser adventista para que não me tirasse nada dos meus, Claro. né? A gente escolhe isso. E então ele morava em Piracicaba, ele foi uma bênção na minha vida. Ele me medicou e dali em diante eu comecei a estabilizar. Eu fazia psicoterapia e mas um detalhe começou a acontecer. Antes de eu ir para o conservatório, Lilian, enquanto preparava o café da manhã, eu ligava, tinha uma televisão pequenininha assim na cozinha, né? Eu ligava às 7 horas da manhã e tinha o programa da Igreja Universal. E aí eu sempre falo assim que Deus usa quem Ele quer para falar com você. Sim, Deus sim. não usou, não usou a mula para falar com Balaão? Então, Exatamente. então aí, olha só. E aí eu escutava lá fala que Deus me curou, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus. E eu ficava ouvindo aquilo ali e com toda aquela crise de identidade, crise de emocional, crise de tudo que era jeito, tinha crise aqui, sabe? Mas aí eu me arrumava e ia embora para o conservatório. E todo dia que eu estava aula, eu escutava, ligava, estava lá naquele programa na Record. E aquilo foi mexendo comigo. E aí eu comecei assim, eu falei, até cheguei a comentar com isso, eu falei assim, meu bem, é o seguinte, olha, a Igreja Adventista botou Deus dentro de uma caixinha e tem que ser daquele jeito. Se não se sai fora da caixinha, não tem conversa. E tem coisa aí que eu não consigo entender, mas Deus não está dentro dessa caixinha. Ele é muito mais. Porque se eu olhava lá na televisão que Jesus fez isso, Jesus, eu era drogado, eu fui ladrão, eu fui não sei o quê, eu era isso. E Jesus me curou, me libertou, e eu aqui? Eu conheço Jesus, eu conheço o Pai, eu conheço o Filho, eu conheço o Espírito Santo, e por que que não resolve a minha vida? Ao mesmo tempo, Lilian, o que que aconteceu? Eu tinha um colega no conservatório que dava aula de frente para a minha sala. E o Luiz Carlos assistiu o meu testemunho que eu dei no Para Que Possamos. Ai, que bom! Assistiu. Ele deve ter Nossa, ele ficado muito feliz. ficou. Nossa, ele ficou assim, super assim, Maravilhado. emocionado, né? Emocionado. Glória a Deus. Ah, que Então, bem. isso é Conta para anos nós, quem depois. foi? Quem foi o Então, Luiz? Conta para nós. o Luiz Carlos, então, era professor, ele não morava em Tatuí, ele morava na cidade vizinha, em Porto Feliz, e ele dava aula, um excelente, um pianista de mão cheia, professor também, mas ele é presbiteriano. E aí, Lilian, antes a gente chegava sempre uns 10 minutos antes para arrumar a nossa sala, e um dia ele começou assim: Irene, vem aqui, Irene, olha aqui. Aí ele abria a Bíblia, Lilian, e dizia assim: Irene, olha aqui o que Deus falou comigo hoje. Aí eu olhava para ele, olhava para a Bíblia, e ele falava: Olha, nossa, Irene, isso calou fundo no meu coração, tal, não sei o quê. E eu ficava, gente, que eu, né, pensando, eu, hein, nunca vi isso na minha vida, nunca vi isso. Fui embora, fui para minha sala. No Não dia é da igreja seguinte, remanescente? Esse aí não é da igreja remanescente? vamos dizer que eles não têm esse costume, certo? Não tinha, na minha época, ninguém fazia isso. Eu nunca ouvi Uhum, isso, certo? sim. Então, aí no dia seguinte, Luiz Carlos chegava de novo, nós dois chegávamos juntos, outros professores todos, mas o Luiz Carlos, Irene, vem aqui. Era outro verso. Ele fala, olha só o que Deus falou comigo hoje aqui. E eu ficava assim, oh meu Deus, eu olhava para a Bíblia, olhava para a cara dele e pensava, como assim que Deus fala? Eu leio a Bíblia, ela não fala comigo assim, desse jeito. Enfim.
Próxima vez, isso foi assim, no decorrer de um tempo. Uma próxima vez, o Luiz Carlos chegou para mim, e aí eu brinco que a gente já tinha assim, uma certa intimidade de amizade, que ele sabendo que eu era adventista, né? E ele presbiteriano, ele me chamava Leizinha, vem aqui, Leizinha. Achei muito engraçado isso. Ele dizia Eu assim, era Leizinha, eu também Leizinha, fui leitinha. Leizinha, vem. E aí ele falou, eu sou da graça, você é Leizinha, vem aqui. Eu dava risada, né? Ele falou assim, viu, Irene? Olha, eu tenho um pastor, ele que eu gosto muito de ouvir ele. E eu posso trazer uma fita para você ouvir? Aí eu olhei para a cara dele, de tipo assim, ai, ai, eu queria ouvir. Ai, até parece que tem alguém que pode me ensinar mais alguma coisa. Nariz Além empinado. do adventismo, né? Além de tudo que eu sei do adventista. Mas eu só sei, eu não quero ficar ouvindo sermão, sabe aquele coisa assim, ai, ouvir pastor pregar, eu, hein? Bom, aí eu sei que, eu falei, tá bom, pode trazer. Daí chegou na semana seguinte, ele trouxe a primeira fita. Lilian, eu fui para casa e ouvi. Quando eu ouvi aquela fita, estava escrito por fora da fita cassete, estava escrito assim, o pastor dizendo, né, o pastor que pregava, eu era pastor, filho do diabo, e eu não sabia, porque eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha passado pelo novo nascimento. E eu achava, nossa, gente, como que um pastor tem coragem de falar que ele é filho do diabo? E não sei o quê. Só que quando eu fui ouvir, o que ele falou calou tão profundamente no meu coração, mas tão profundamente, e que ele falava exatamente sobre quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual o Era a nome do primeira. pastor, amado? Lembra para nós É, qual era o pastor? pastor, eu creio que ele ainda esteja vivo, sim, pastor Glênio Paranaguá, da Primeira Igreja Batista de Londrina. Glória a Deus pela vida dele e Glória a pelo Deus ministério. mesmo. E aí, nisso, o que que aconteceu? Quando chegou na semana seguinte, eu já estava com meu coração assim, nossa, eu gostei desse pastor, mas não quis dar muito braço a torcer. Aí o Luiz Carlos chegou para mim e falou: E daí, você ouviu? Eu falei: eu ouvi. Aí ele falou assim: Você quer que eu traga outra para você? Aí eu falei: Quero. Quero. Aí ele trouxe. Aí ele trouxe outra para mim, Lilian. Só que aí ele trouxe as primeiras 15, foi ele que trouxe. E eu Sim, bebia, Lília, eu bebia aquilo. Eram palavras que eu nunca tinha ouvido na Adventista. eu Palavras, vivi isso também. né? Deixa eu beber só um É, golinho de água. tá. Eu fui perguntar para o pastor da Assembleia, eu regendo o coral, sentia a presença de Deus, morria de medo e ia embora. Um povo feliz, um povo alegre no coral, cantando, gritando glória a Deus, feliz no guarda-sábado. O que é esse povo? Eu ia embora, fiquei um ano correndo. Aí o pastor, um dia da Assembleia, falou: Lília, eu falei, pastor, sou adventista, você sabe do meu testemunho, todo mundo conhece, né? Eu sou adventista. Eu vou morrer adventista do sétimo dia. Mas por que eu sinto Deus aqui dentro da sua igreja nesse culto? O que está acontecendo? Me explica, porque Deus eu conheço. Aí ele falou: irmão, vamos sentar e vamos ver a Bíblia. Aí eu, Ai, pastor, querendo me ensinar a Bíblia. Eu sou professor de escola sabatina. Ele sabe quem eu sou, não? 37 anos de adventista. Irene, quando esse homem abriu a Bíblia e falou que Jesus salva, que ele é o único caminho, verdade, vida e salvação, foi a chave. como as escamas dos olhos da gente caem, mas caem sim, em enxurradas. Eu sei. Imagino que tenha sido igualzinho você com o Luiz aí e com o É. pastor da E aí eu fita. sei que daí eu entrei em contato com o próprio ministério e era algo assim que daí eu percebi, Lili, aquilo despertou em mim uma sede de Deus, uma sede, sede. Eu queria Eu comecei a orar, eu lia a Bíblia, eu sentava, eu orava, eu dizia, Deus, tipo assim, eu acho que eu entendi. Então, eu não tinha compromissos mais, porque nós demos um tempo com todas as nossas atividades, e daí eu comecei a ser preenchida por esse evangelho, pelo evangelho puro, pela Glória a Deus, centralidade do evangelho que é Jesus. Deus. Jesus.
Jesus. entendeu? É Aleluia. Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que nos liberta. Mas tem que ser pregado esse evangelho. Não é evangelho segundo lendo Ellen White, segundo os escritos de Ellen White. Não, segundo a visão dela, não, não. Então, ali Deus começou a trabalhar comigo de tal forma, e foi um processo, sabe, Lília? Não foi da noite para o dia. Eu passei 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, eu adquiri 120 fitas cassetes. Eu Sim, bebia Will, todas elas. ali na coisa. Eu vou te mostrar minha pasta de DVDs de pregação, de Pastores da Graça. Eu fiquei igualzinho você, 1 ano e meio eu e Léo orando, subindo um monte e assistindo pregação. Eu nunca vi aquela Bíblia antes. Falei, meu Deus, será que eu li a Bíblia de cabeça para baixo? Eu nunca vi isso aqui em Romanos, não. Nunca li esse Hebreus aqui, não. E Hebreus, Léo, você lê Romanos, lê Hebreus, depois lê Coríntios, Colossenses, Gálatas. Meu Deus! Assim, com pureza de coração, sem filtro de ninguém, sabe? Você e Deus, você e o Espírito Santo. Então, olha lá, aqui são os DVDs, ó. A olha coleção lá. de DVDs. Eu tenho umas 4 pastas dessa, só de pregação, gente. Mais de 150. Continua, Irene. Nossa. Só para dizer Ai, que foi igual. eu sei que foi indo, e ali eu comecei a perceber que eu estava sendo alimentada. E aquilo foi mudando a minha maneira de enxergar a palavra de Deus, a minha maneira de enxergar a vida. E, e eu ali num tratamento, certo? Com o psicanalista, porque durou também 3 anos e meio que eu fiquei com ele. E aí teve um dia, sabe, Lília, um dia assim que foi o dia mais especial da minha vida, porque esse ano que eu fiz, o ano de 98, eu disse ao Senhor assim: Senhor, eu vou, em vez de trabalhar 40 horas, eu vou tirar 5 horas, eu vou dedicar para o Senhor. É, então, eu diminuí minhas horas de trabalho no conservatório e eu as dediquei para voltar para casa. Eu dava aula de terça de manhã até meio-dia e eu ficava da 1 às 5 trancada dentro do meu quarto, com a Bíblia, com louvor e oração, o ano todo. Glória, glória a Deus por isso. Ó, aí o que foi acontecendo? Nessa minha busca, eu acho que Deus falou assim: eu preciso dar um jeito na Irene. E aí um Ai, dia, amada, que maravilha. é, aí ele falou assim: eu preciso chegar nessa menina porque ela está com muita sede. E aí eu estava ouvindo, Me é, permite te interromper, eu sou mal educada mesmo, né? Eu estou muito ah, emocionada com isso. Este momento seu é muito lindo, sabe por quê? Porque tem 4 anos que eu estou aqui e eu falo essa mesma coisa para todo mundo que chega aqui. Não tem ninguém que pode vir aqui comentar um vídeo que eu não falo a primeira coisa para o meu atendimento. Meus queridos, busquem a Deus e vão para o estudo da palavra. Peça, Espírito Santo de Deus, ilumina minha cabeça, sem livro de Ellen White, sem luz menor nenhuma. A Bíblia, Jesus Bíblia, é o verbo vivo, ele liberta. Conhecereis é ele. a verdade libertará. É o próprio Jesus, você em oração e Bíblia. Irene, esse conselho eu dou para todo mundo que passa aqui. E você tirou 5 horas do seu dia para a oração e Cinco, o estudo da palavra. cinco, durante É o o ano todo. segredo, é o segredo da vida, tá aí. E aí, exatamente. E aí eu sei que teve um dia que eu estava nesse propósito, daí eu fui fazer esteira. O Wilson chegava sempre 5h30, 5h, 5h30 era o horário que o Wilson chegava. E eu fui fazer esteira, ouvindo outra, ali já não era cassete, já era aqueles, não é DVD, antes do DVD tem um outro nome aí, eu não lembro, você lembra? É VHS, né? VHS. Fita de VHS, aquela VHS. quadrada, É, isso. fita de Era, vídeo. então eu tinha uma esteira para caminhar e eu vendo lá a fita VHS e o pastor exatamente falando. E eu ali, né? Dando minha corridinha na esteira e ouvindo a pregação e ele falando sobre a cruz de Cristo, que a
cruz é ali, você precisa morrer para a sua velha natureza. Quando Jesus morreu, você também morreu com ele. Mas quando ele ressuscitou, com ele também você vai ser ressuscitado. E eu ouvindo aquilo, de repente, sabe, algo extraordinário veio sobre mim. Eu sentia que era o Espírito Santo de Deus ali, que eu imediatamente parei a esteira, eu fui para o chão, eu chorava, chorava, ajoelhada, chorava, 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 Lília. E eu dizia assim: ai, eu acho que eu entendi, Jesus, eu acho que eu entendi, Jesus. Ai, eu chorava, chorava. E aí, fiquei um tempo ali chorando, chorando na presença do Senhor. Daí eu me levantei, Lilian, quando eu me levantei. Lília, é como se tivesse arrancado 500 toneladas das minhas costas, 500. E eu me senti assim tão livre, eu chorando com a cara vermelha, Lilian, e eu gritando pelo corredor: Jesus, eu te amo, Jesus! Glória a Deus, Glória Jesus! E eu a chorava, Deus. dava risada, eu gritava Jesus, eu Glória a pulava no Deus. corredor. Daí eu me lembrei, naquele momento, eu falei assim: meu Deus do céu, meu marido vai chegar agora, o que que eu vou contar para ele? Ele vai pensar, essa mulher ficou louca de vez? A cara vermelha, eu gritando: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, você. E aí eu fui pro banheiro, lavei o rosto, correndo, lavei o rosto, pus água Aham, fria para ver se não ficava tão vermelho, enxuguei, aham. voltei à minha Sim, normalidade. sim. Vamos voltar aí fiquei. O Wilson Aham, chegou, eu nada falei. Não contei, sim. fiquei quieta, não falei. Aham, Então, no dia seguinte, eu fui para o conservatório. Quando eu cheguei no conservatório, uma pessoa me olhou. Nossa, é. Irene, o que que você fez? Eu falei, nada, não fiz nada, era a mesma coisa. Aí, tá bom, primeira pessoa. Aí chegou, fui, dei uma aula, saí, outra pessoa diferente. Nossa, Irene, o que que você fez? Você tá diferente. Eu olhava, sabe quando você olha para você? Eu falei, não, eu tô a mesma roupa, tal. Não, fiquei meio assim, fui para o quarto, fui para a sala, fechei a porta e fui dar outra aula. Aí eu saí de novo. Quando eu saí, a terceira, outra pessoa. Irene, o que que aconteceu com você? Aí eu pensei, bom, deve ter alguma coisa errada aqui que eu não sei. Daí eu peguei a chave do banheiro, corri e fui para o banheiro. Fechei a porta do banheiro e fui me olhar no espelho. Quando eu me olhei no espelho, o Espírito Santo falou para mim: filha, aquilo que eu fiz por você ontem, as pessoas vão Glória, perceber em você. glória a Deus. Glória a Deus. E É o aí, Espírito Santo de Deus que faz essas coisas para quem busca. Glória aquilo foi apenas uma confirmação para mim do que Deus tinha feito comigo. Então, ali, daquele dia em diante, Lília, uma leveza tomou conta do meu coração. Aí era mais ou menos assim. Aí tinha vontade de gritar, falar: gente, Jesus me curou, Jesus me Aleluia. libertou. Ai, Glória a Jesus é Deus. a razão da minha vida, Ele é tudo. Glória a Deus. Entende? É isso, Foi amado. isso. Irene, Paulo, o apóstolo Paulo dizia assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é lucro. E o viver, né? É Cristo. O morrer para mim é lucro. O Uhum. viver é Cristo. Para adventista, que sentido tem isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma correria, corre para o pôr do sol, decreto dominical, juízo investigativo na sua cabeça, corre para lá, corre para cá, tem guarda-sábado. Cadê? Tá morrendo para quê? Você nem entende o que Paulo está falando. Isso não faz Uhum. sentido até você ter um real encontro com Jesus. Jesus, é Faz, hein? verdade. Vou deixar só uma dica no ar. Vou deixar no ar, porque examinar as escrituras, porque é delas, né? É dela que vem a salvação e a sabedoria para a gente. João Batista falou bem assim: eu vos batizo com água, mas virá um que é maior do que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Ele vos batizará com O o Espírito Espírito Santo e com fogo. Fogo, Glória a Deus.
É, Esse encontro com Deus é essencial, é o divisor de águas da vida de um ser humano. A sua vida é outra coisa se você tem um encontro depois com Deus, disso. se você Uhum, é selado pelo Espírito Santo de Deus. Essa alegria não exatamente. sai mais de você. Essa alegria te inunda todos os dias. Essa alegria te dá um diferencial que todo mundo percebe. O que é isso, Irene? Que está diferente? O que é isso? E vale a E- pena. Os amigos que estão assistindo aqui, as irmãs que estão aqui no WhatsApp, falando assim, Lívia, eu estou com tanto medo de largar os meus amigos, os meus parentes estão tudo lá na igreja, meus amiguinhos, as irmãs são tão legais, mas eu já estou liberta, não aguento mais guardar sábado, eu estou liberta, mas eu não tenho coragem. Conheçam, mergulhem profundo também nos rios do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. Faça É como a verdade. Irene. Esse é o segredinho. É Bíblia e oração. Não vamos estipular tempo, não. É você com Deus. É, Combina aí com exatamente. Jesus, estuda a palavra e você vai saber do que nós estamos falando. Nós vivemos na pele. Nós somos o templo do Espírito Santo de Espírito Deus. Santo. Oh, Uhum. Glória a Deus, né? glória a Deus! Glória a Deus! E aí, quanto tempo você conseguiu esconder este brilho, essa diferença para o Wilson? Então, é aí que porque até o Rodrigo Custódio ele fez uma pergunta para mim, tá, e daí? Quando eu falei que as pessoas veriam, aí a diferença, né, em mim, eu falei, não, Rodrigo, a primeira diferença tinha que aparecer dentro da minha casa, É, não era para as é isso aí. pessoas. A diferença, quem tinha que ver era meu marido e meus filhos. Era eles, era a minha base. Então, eu fui me tornando uma mulher, primeiro. Depois disso, porque assim, como eu estava em tratamento, o médico conseguiu regularizar toda a minha situação, eh, química mesmo, de ser falta de serotonina com medicação. Com terapia, eu resolvi várias situações da minha vida. E com a parte espiritual, filha, juntou tudo, eu fiquei maravilhosa. Você é maravilhosa, glória a Eu Deus. fiquei mais do que maravilhosa. Gente, falando em maravilhosa, ela é maravilhosa mesmo, tá? Ela Ai, viajou brincadeira. agora, e eu posso contar porque ela publicou em todos os stories dela, no Instagram, sigam a irmã Irene Almeida. É uma bênção, é uma alegria de mulher, é uma serva do Senhor, cheia de alegria. Ela foi para as praias do Nordeste, e ela publicou história, e ela falou de Deus, e ela falou que ama o mar. Eu também sou apaixonada pelo mar. Gente, a alegria do Senhor é a nossa força. E Nossa, amém. Irene é um exemplo disso. Teve um real encontro com Deus. É uma pessoa alegre. Eu me tornei amiga dela há alguns meses. Ela chegou aqui, me contou a história dela. Eu fiquei assim, ó. O Elton, você não acredita quem eu conheci. Lindo. Falei, o Elton do céu. Ela já foi Maria, esposa do barítono do Arautos, do Aqui Chegamos pela Fé. Eu vivi esse CD nada, disco de vinil, né? Eu É, vivi isso na minha vida. Ela é pianista e ela não vai contar o testemunho dela agora, mas vai chegar um dia e eu comecei a orar, Irene, para você contar o testemunho, que eu sabia que ia ser essa história lindíssima. Eu me emociono muito com a sua história, porque são tantas coisas que a gente viveu igual e você foi uma adventista raiz. Você tem foi. história para contar de tudo Uhum. como era lá na igreja, como a gente viveu mesmo, assim, aquele adventismo raiz, não é esse de agora. Eu recebi um vídeo Agora essa semana, tá bem Nutella agora, ninguém sabe muita coisa, fala não. sério. Eu recebi um vídeo ontem de uma irmã de outra igreja. Ela falou assim: estou te mandando esse vídeo que eu vi que você tem um canal no YouTube e você é ex-adventista. Isso aqui pode? Ela me mandou um bloco de carnaval numa cidade do Nordeste, não sei aonde. O pastor puxando o trio e todos os irmãos dançando com a garrafinha de água, pulando e ó, pularam o carnaval, passaram pela avenida com o trio elétrico, dizendo Maranata, Jesus vem, o carnaval lá e os hinos de pular. Misericórdia. Eu me sinto, eu falo assim, ó, e eu ali disciplinada por ter usado a calça jeans. Eu, com 18 anos, comprei minha primeira calça jeans, eu tava me achando, gente. Coloquei a calça, fui disciplinada. Toma banco, disciplina. Nós, Lilian, adventistas, fizemos outras coisas, né, Irene? você sabe que, eu vou contar essa aqui para depois eu entrar na questão
de crises que nós tivemos de casamento e como a gente resolveu. Mas Fique à vontade. na primeira vez que eu fui levar a minha carta, que eu pedi a minha demissão, a minha exclusão da igreja, né? Na primeira vez, é tão forte essa questão, é, você que é criada lá dentro, a vida inteira é falado para você que o sábado é o selo de Deus. Se você não Sim, guardar o sábado, não vai ser salva. Peraí. é verdade. Então, na Salvação. primeira noite, eu, eu fiz a carta e quando chegou a noite, eu passei a noite inteirinha chorando, pedindo: Jesus, promete que eu não vou para o inferno. Jesus promete. Oh, meu Deus. Mesmo estando liberta, passando por tudo isso, eu ainda tinha temor do Senhor de dizer assim: meu Deus. E ali a noite inteira eu falava assim: Senhor, promete, promete, Senhor, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, mas promete que eu não vou para o inferno, porque eu vou entregar minha carta, eu não quero mais, eu não... Por favor, Senhor. Aí, e aí, mas Desse levantei jeito, no dia. É? é desse, é desse jeito que você está contando. É muito Não é? importante você falar isso, porque você é uma mulher madura, vivida. É importante você falar essas palavras, irmã. Tem irmãs aqui, eu não vou falar os nomes, não, mas vocês que estão falando comigo no WhatsApp, que medo de fazer a carta, Lídia, que medo de perder a salvação. Medo. Você tem certeza, Lídia, que só Jesus salva, ele pagou tudo? Você tem certeza disso? Tem irmãs que perguntam. Ouça o Então, testemunho daí, a gente fica realmente com medo. identifico. Então, porque daí no dia seguinte eu levantei, porque assim, eu orei, eu falei assim, o senhor me promete, eu senti paz. Levantei, fui lá, entreguei a carta. Ó, acabou o assunto. Estou livre, liberta e fui viver, né, minha vida. É lógico que daí tem todas outras consequências, lógico que teve, né, para minha família. Mas Sim, foi um ponto assim que eu falo como é forte isso, quer dizer, não é Jesus o centro. Porque se Jesus é, fosse o centro, não era o sábado que eu ia ficar dizendo: Jesus, não me leva para o inferno por é. causa de guardar um dia. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Jesus Não, pagou todo o preço na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele por nós, e nós estamos por preocupados. nós, Se eu não guardar o sábado, eu posso subir aí para o céu? Olha, que tipo de não. pergunta faz. Então, então, mas é isso que é inculcado na nossa. Dá licença só um pouquinho. É a lavagem cerebral que é feita. Nós É, nascemos na igreja, a gente não pensa outra exatamente. coisa, a gente não tem outra Exato. linha de raciocínio, é só um raciocínio. Sábado, selo de Deus, o decreto dominical vai chegar, nós vamos subir, somos a igreja verdadeira, a menina dos olhos de Deus, temos o espírito de profecia, que é Ellen White. Aliás, hoje ainda, né, Hum. nós gravamos áudios para um documentário que vai sair sobre isso. Para a gente se batizar na igreja adventista, a gente tem que falar que Ellen White é o dom de profecia, é o Ela é. espírito de, tá? Uhum. Isso a gente fala antes de entrarmos no tanque batismal, ok? Tem que Então, é reconhecer uma ela lavagem como, cerebral. como a igreja profética dos últimos dias e que é ela, é a Ellen White que é, né? Eles falam, bom, é muito difícil. O Eles meu batem na certificado gente, né? é verdade. No meu Eles, certificado de batismo, eles falam que é a igreja remanescente. Está escrito, eu creio que eu sou parte agora da igreja remanescente de Cristo na Terra. Está escrito lá atrás, no verso do meu certificado de batismo, que eu ainda tenho. eu Então, sei, Irene, é muito difícil tirar isso da cabeça, esse terror. Uma observação exatamente. interessante. A igreja universal é universal do reino de Deus. A igreja, como é que é a outra? Assembleia de Deus. A outra é Batista Renovada, ou Batista Betel, que, né, Sim, fala ali de histórias bíblicas. A outra é Mundial a Maranata, igreja ora vem mundial. Senhor. Mundial do Poder de Deus. E Adventista do Sétimo Dia. Ele é do A sábado, a própria igreja igreja, sábado a se própria igreja já é autodenomina. não é de Deus, ela é do sábado. É o sábado mais importante. Então tá tudo errado, tá tudo invertido. Sai desse engano também. Venha ser livre em Jesus. Venha ser Amada, livre em Cristo. e Ó, ficar agora feliz. é.
A leveza que Jesus te dá. É verdade. Então, aí eu quero contar para você como que foi a primeira sexta-feira, quando eu pedi para o Wilson que a gente queria parar, tá? No grupo, né, do conjunto, a primeira sexta-feira nossa em casa, depois de 18 anos de casamento, primeira. Toda sexta-feira na igreja ensaiando, toda sexta-feira ensaiando. E só não íamos quando a gente viajava, quando era férias, a gente descansava. Mas geralmente o descanso era o seguinte: o Wilson sempre era convidado para cantar onde ele ia. Ou Então seja, descansar sexta-noite não você ia lá para passar o piano para ver como que era. Não, não, descansa. Não há não, não, descanso. não tinha. Aí, Não. o que que aconteceu? A primeira sexta-feira fomos para o pôr do sol e fizemos o pôr do sol e tal, lemos a Bíblia e cantou e terminou, fez a oração. Lilian, um silêncio mortal entre eu e o Wilson. Eu não sabia se eu levantava do sofá, se eu ia para a cozinha, se eu conversar, não sabia. Os dois parados, parados, um olhava para o outro, tipo assim, e agora o que que a gente faz? Como que é viver a vida sem fazer alguma coisa na igreja? Porque a vida inteira nessa correria, a gente nunca tinha parado para pensar. E ali, Lilian, a gente viu assim, um rombo que estava no nosso casamento. Nós éramos casal, considerado naquela época o casal 20. Nossa, que casal mais lindo, que casal, né? Mas ali tinha um rombo, por quê? Tudo que a gente conversava, Lília, era em função da igreja, ou em função do Sim, trabalho, ou em função da igreja. sim. Foi uma vida completamente focada nisso. E, e ali, menina, nossa, foi tão estranho. Ele e eu temos essas, né? Hoje ele não está mais aqui conosco, mas a gente contava esse testemunho depois nas igrejas, eu e ele, os dois falávamos, que foi a sensação mais estranha que a gente teve, né? Como se Porque vocês dois literalmente. fossem, né, Irene? Com tantos Aham, anos de casado, e a é. afinidade era só para falar dos cargos, das obrigações e das correrias da igreja. Da igreja. Aí, Lilian, o que que aconteceu? Ali nós começamos. Deus já tinha aberto os meus olhos, eu já não queria mais, eu não queria mais ir à igreja. Foi quando o meu psiquiatra um dia falou para mim, falou assim, Irene, você é uma corintiana na torcida palmeirense. Se você gritar gol, você vai apanhar. Eu olhei para a cara dele, eu falei, ah, é? Eu saí de lá, vinha na viagem, né, que era em Piracicaba, né, e eu vinha para Tatuí, e eu remoendo aquilo na minha cabeça, pois Cheia quer de dizer, Deus, cheia de novidades, cheia da palavra, cheia de boas novas e guardando. e eu falava, aí eu pensei comigo, ah, quer dizer que, aí aquilo dentro de mim, eu tinha temor, dizer assim, meu Deus, já pensou um corintiano gritar gol no meio de uma torcida? Vai apanhar de tudo que é lado mesmo. E aquilo remoendo na minha cabeça. Mas essa imagem foi muito importante, porque daí eu percebi que ela era real. Ela é real ainda hoje, Lilian, Deus, glória a Deus. tá? Ela é real hoje, porque nós estamos aqui e eles estão gritando para nós aqui, apedrejando a gente. É verdade, Irene. Todos os dias. Entendeu? Todos os É dias. verdade. Não pensa você que Essa tem aí gente que saiu está da igreja para feliz. adulterar. Essa aí saiu da igreja para botar brinco. Essa aí saiu da igreja porque ela era joio. Essa aí É, saiu da igreja porque quer pecar. Agora ela adultera, agora ela rouba. Agora é, ela saiu da igreja porque ela queria pecar. É é, isso. Quem é. não conhece Jesus acha que a gente saiu e tem vontade de pecar. Encontre-se com Jesus também no seu particular, com a palavra e Bíblia. Bíblia e oração. E aí você vai ver se você tem vontade de sair para pecar. Queridos, é Não. agora que nós viramos crente, nós nascemos agora em Jesus. Amém. Agora que eu e ele nascemos verdadeiramente no reino de Deus. Nós somos recém-nascidas. Glória a Deus, porque fomos Exatamente.
E a última coisa que a gente quer fazer é fazer coisa errada, né, Lilian? O Espírito Santo, na hora, toca o nosso coração. É assim, você é tão diferente, é interno, é algo que muda de dentro para fora. Não Dentro tem para mais fora. aquela regra de ter que fazer esse exterior. Se eu faço alguma coisa, né? Se eu guardei o sábado na hora certa, e se eu fiz Aham, o pôr do sol, então eu tenho pontinho lá no céu. Não! Para com isso. Ai, se eu tomar café, aí eu não tomo café. Ai, eu não. Para com é. isso. Ai, meu Deus, no céu não tem nada, Deus não tem nada a ver com isso. Misericórdia, Na né? cruz do Calvário, o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Hoje somos livres para adorar, para agradecer por esse sacrifício tão lindo e suficiente na cruz do Calvário, feito É por Jesus a verdade. nosso favor. Hoje a nossa alegria em servi-lo, né, Irene, não é por regras e por Não. doutrinas e por obrigações. Ai, que medo do pôr do sol, vai passar a sexta-feira, tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer a comida do sábado. Ai, que correria que era. E jugo pesado, hein? E Jesus Nossa, falava que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu falava, hã? Onde que tá? onde que está esse Hoje eu sei. fardo? Onde que está essa leveza, né? Hoje nós descobrimos o jugo suave e Sim, fardo leve. É Jesus, está em Jesus e ele está em nós. Aí sim. aí sim. E Glória a aí, Deus. aí nós fomos procurar, precisamos de ajuda, porque, logicamente, nós entramos em embates, que o Wilson. Ele, apesar de ele ter me defendido quando eu saí, começaram a fazer pressão para ele, né, Lilian? Ah, É, imagina. imagina ele trabalhando com ele como redator na casa publicadora, a mulher dele simplesmente sai da igreja. Então, ele recebeu assim muitas pressões e um dia três pastores abordaram ele. E tipo assim, porque quando eu saí, eu reuni a família e, e contei para eles a minha decisão. E quando eu contei a minha decisão, meus filhos, genro e nora, na hora falaram: Nós vamos junto com Ah, você. que bom, glória a Deus. E foi assim instantâneo, né? Eles falaram: Nós vamos junto com você. Então, eu sei que foi muito difícil para o meu marido. Ele suportou Sim, muita coisa, porque a gente sabe como é. Nós já fomos, já pensamos igual. E então eu sei que não foi fácil para ele, com mas certeza. acontece que, Lilian, em casa as coisas estavam tão mudadas, eu era uma esposa melhor, mais paciente, e ele não tinha Glória como falar porque ele me via lendo a Bíblia, ouvindo louvor. Ela está diferente. Ele não tinha não tinha assim o que falar. Tanto é que daí quando esses três pastores abordaram ele, Lilian, ele pegou, tipo assim, pressionando. Como assim, né? Tipo, você não cuida, sua mulher agora saiu da igreja, o que que é isso? E o Wilson ele foi assim, foi muito ao ponto. Ele chegou para esses pastores e falou assim: Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que Deus está fazendo na vida da minha esposa, da minha família, não passa pela igreja adventista. Ah, que lindo. É mais E profundo que a igreja. ele sabia porque eu estava dentro de casa. Eu não, e ele também estava ouvindo as pregações do pastor Glênio, e ele via que tinha algo diferente. E eu Glória a sempre Deus. estava ali com a Bíblia, e aí eu comecei, Lili, a aprender que quanto era importante declarar a palavra, sabe? E aí eu Sim, comecei a escrever, eu tinha até colocado, eh, Deus fala, aí começou Deus falar comigo através da palavra. E um dos versos tá. que mais me impactou, ele está em Malaquias. Malaquias 4, verso 2, que diz assim: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo poderosa salvação debaixo de suas asas. E então Glória. saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Oh, glória. Que lindo texto, que linda palavra. Eu guardei isso assim, viu, Irene? É assim, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá quem? O sol. Quem é o sol da justiça? É Jesus. Jesus. Nascerá o Glória a Deus. sol da justiça. E ele vai trazer
poderosa salvação debaixo de suas asas. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão sair e pular e saltar como bezerros libertos da estrebaria. Glória a Deus, glória a Deus. Que lindo texto. Vou guardar esse É, texto, vou fazer vídeo a respeito disso. Que lindo. Malaquias 4:2. E que assim, foi algo que Deus falou comigo. Outro que eu fiz, que daí eu coloquei na minha geladeira, eu fazia, escrevia no computador, né? Tirava uma cópia e coloquei. Assim, a família Almeida. Eu colocava assim, família Almeida, vocês são geração eleita, Glória. sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Oh, glória! A palavra de Deus é lindíssima, fonte inesgotável. Então, eu declarava isso, estava assim na porta da geladeira, eu chegava lá e eu lia. Minha família é geração leita, é geração santa, escolhida para um propósito. E eu falava, e aí comecei, sabe, a descobrir. Nossa, aí abriu-se. Sabe, aquele véu, o véu que está posto quando é lida a lei de Moisés, ele é retirado. Ele é Glória a Deus. retirado. Segundo E Coríntios foi isso. 3, eu já fiz um estudo sobre isso. Até hoje, quando eles leem a lei de Moisés, nos olhos deles é como se tivesse um véu que eles tampam a visão, né? Então, Exatamente. compreendo que nós éramos assim, amada. Nós líamos É. a lei de Deus, nós líamos a Bíblia por ano bíblico para correr e fazer a tabelinha lá dos desbravadores, do professor de Uhum. classe de escola sabatina, mas aquilo tudo era ritual, a gente passava os olhos pela Bíblia, né? É, Então, exatamente. examinar as escrituras é examinar, e quando nós fomos examinar, nós tivemos um encontro com Deus. Não há outro caminho senão a palavra do Não, Senhor. é a Que palavra dele lindo que fala. É, que lindos textos. Vou guardar para o meu coração esses textos e vou fazer vídeos com essas citações, porque foram lindas. é. Glórias a Deus. Então, temos tempo ainda? Claro, pode ficar à vontade. Como que você foi chegando no Wilson? Conta para nós. Bom, então. Aí, quando começou alguns embates, lógico, entre eu e ele, e eu defendendo, eu querendo defender algumas coisas, eu dizia, mas está tão claro, para mim já estava claro, mas para ele, não. Então, aí eu comecei a receber conselhos, entendeu? A mulher sábia, ela edifica o seu lar, Edifica. mas a tola, com as próprias mãos, derruba. E aí eu ficava lendo aquilo, eu falava assim, não, Senhor, eu não quero ser essa mulher tola, porque assim, quando um adventista ele abre os olhos e o outro permanece, olha, se você não tomar cuidado, dá separação. Sim, Irene. Muitos Dá casos. separação. Não adianta, porque eu sempre falo que o adventista é muito combativo, ele tem uma mente que foi cauterizada por anos a fio, ele não consegue perceber que pode existir, ele não consegue nem ouvir as coisas que a gente tem para falar com um tipo assim, não, deixa eu ouvir e vou ponderar. Eles não querem nem isso. Nem ouvir, eles Eu não vou, querem. eu vou ponderar sobre isso, eu vou orar sobre esse assunto, vou ponderar, vou analisar. Não, eles não veem. Então, aí começou haver um choque, sabe, entre nós, e nós aí descobrimos nesse tempo, em 1999, nós descobrimos um curso que era Veredas Antigas, feito pela Universidade da Família. E aí uma amiga minha, que mora hoje em Portugal, ela falou assim, Irene, vai você e o Wilson fazer esse curso? Ele é ótimo para coisas de relacionamentos e tal. Vão vocês dois fazer. Aí
O Wilson aceitou, isso foi um milagre, né? O Wilson ir em outra igreja, em São Paulo, comigo, e Milagre. foi assim, meio tipo, como é que eu vou explicar? Eu vou porque o nosso casamento estava meio balançado, estava meio estranho, a gente estava se é, reconectando de muita coisa que passamos uma vida inteira só em função de outras coisas, então agora a gente precisava aprender a trabalhar a nosso favor. E aí Sim, ele Irene. foi. Olha, foi uma bênção foi um final de semana intenso, sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, terminou depois do almoço. E nesse curso de veredas antigas, Deus trabalhou assim profundamente em mim, no Wilson. O Wilson chorava Glória a tanto, Deus. eu chorava tanto. Cada Glória a reunião, Deus. cada coisa que a gente chorava, era um tal de pedir perdão um para o outro, era um tal de pedir perdão, de reconhecer as coisas que a gente tinha errado. E então ali, assim, abriu-se um leque de proporções na nossa vida, a ponto de ali nosso casamento foi restaurado ali Glória a Deus. completamente. A tal ponto que daí, a partir desse curso que nós fizemos, nós quisemos, o Wilson se apaixonou por isso, e ele queria, eu quero entender mais sobre esse curso. Aí, Que depois de bênção. 15 dias, nós fomos fazer com um casal de coordenadores. Depois de um mês, eles já estavam nos colocando para trabalhar junto a casais, Que e bacana. Glória é, a Deus. é um trabalho lindo e maravilhoso. E ali Jesus começou a trabalhar no nosso coração. E uma das coisas por exemplo, que eu descobri, eu teve uma situação, Lilian, que quando eu descobri o poder da oração. Você lembra daquele livro O Poder da Mulher que Ora? Sim, sim, Lembra me desse lembro. livro? Eu peguei um dia esse livro, né? Nossa, ai meu Deus, eu descobri que agora, aí nesse momento eu estava naquele fogo total, né? E que a oração tem poder, porque eu vou orar e Jesus vai fazer e tal. E eu tenho mania de pegar um livro, eu nunca começo pela capa, eu começo pelo fim, eu vou folheando aqui, sabe? Eu começo pelo fim, é. Aí no livro estava escrito assim, tudo que era para você orar pelo seu marido. Ai, pelo trabalho dele, pela saúde dele, pelas amizades dele. Lília, eu fui pegando um caderno de universitário e fui escrevendo tudo que estava escrito lá que era para orar, eu fui Aham. escrevendo. E as amizades, pela sua sexualidade, pela sua mente, nossa, tudo que você possa, todos os capítulos que tinham lá, eu fui escrevendo e fui montando. Eu montei 4 folhas, frente e verso, de um caderno universitário para orar só para o meu marido. Uau! Minha amada, estou aqui aprendendo contigo e eu quero o nome do livro de novo e eu vou procurar, porque todos Tá. nós precisamos aprender. Mas escuta Manda para só, mas vai lá, só cá. olhando. Espera aí. Aí eu escrevi aquilo e fui no primeiro dia, no segundo dia, eu lia literalmente sozinha em casa, porque eu não tinha, os filhos já estavam estudando, né? Então eu ficava Aham. sozinha e eu lia em voz alta lá, tarará, tarará, e lia a folha, passava a folha e lia, em nome de Jesus eu declarava aquilo, até que uma hora o Espírito Santo falou assim, Bene, que tal você começar do começo do livro? Aí eu pensei, é mesmo, né? Acho que eu não li o começo do livro. Fui para o começo do livro. Tá bom, eu vou ler o começo do livro. Aí fui lendo a primeira página, a segunda, chegou na terceira. Sabe o que estava escrito? O quê? Você não tem autoridade para orar pelo seu marido antes de você dizer ao Espírito Santo de Deus: transforma-me, primeiro eu, Senhor. Uau! Que Lilian, pancada! ai, Senhor, então eu não tenho autoridade para orar isso aqui. Não, primeiro é você. Sabe o que Deus falou para mim? Eu chamei você primeiro. Eu não chamei ele.
Uhum. Eu chamei você. Aí eu, ai, Sim. Senhor, eu fui lá, peguei, rasguei, Suas anotações todas. fui lá, tá bom, Jesus, eu peguei, rasguei tudo de novo, tá bom, Senhor. Aí eu fui pro João, ai, Senhor, transforma-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Daí tudo aquilo que eu achava que era para ele, eu comecei, tá bom, Senhor, sou eu que tenho que mudar, então vai ser eu. Aí tinha outra palavra que diz que começou a falar, a mulher ganha o marido sem nenhuma palavra. Nada. É Lilian, puxado, ai, Lilian, essa me pegou. Como é assim? muito puxado. Eu não vou falar, eu não, como que eu não vou falar? Eu quero falar, eu vou falar sim, Uma eu vou mulher não falar. falar? Sim, como mulher não falar? Esse texto é pesado. É pesado. Aí, só que o tempo foi me mostrando que eu tinha que ficar calada, que eu não adiantava eu ficar falando. Não adiantava eu querer mostrar, porque não é obra minha, não seria nunca obra minha. Era obra do Espírito Santo. E quanto mais eu falasse, pior ia ficar. É E aí lindo, eu fui lindo a... esse conselho, amado. É lindo É, esse seu conselho, porque você sabe que tem muitas esposas de irmãos adventistas que estão chorando, que estão passando esse processo agora. Você sabe, você até conheceu alguns casos. Eu recebo dezenas de casos assim. Então, ouve esse conselho da irmã Irene. Que é, Deus falou com ela, serve para você também, para mim também. porque assim, a gente, a mulher, ela tem um poder do sexto sentido, eu acredito nisso, eu acho que ela pega as coisas assim mais no ar, Sim, mas só que assim, a gente tem que aprender a respeitar o tempo do outro. sim. O homem é mais desligado, ele demora a captar as coisas. É, E esse então, tempo dele respeitar é que é a nossa dificuldade no é, falar. eu sei que daí foi um processo também, não é da noite para o dia. Não é, É, gente, é dolorido. E aí eu fui aprendendo, foi sofrido, mas eu fui aprendendo a me calar, a ficar mais calma. Porque se eu ficasse falando, a gente batia a boca. Não adiantava eu ficar falando. Ah, eu enxerguei, você não enxerga. Você aí, ah, tá vendo? Tá tão claro aqui, você não. Não, não é assim. Por quê? Eu causava nele um sentimento contrário de humilhação. sim. Não, não era de querer acordar. Era tipo assim, é como se eu estivesse humilhando. É como se eu estivesse dizendo, você é burro, você não entende. E não Isso é aborrecia assim. ele, né? Aborrecia ele, não deixava ele com o Lógico. ouvido aberto. Então, aí Deus me lembrava, Irene, quanto tempo você ficou e que você não entendeu, e que você fez igual, e que você julgou igual? E por que que você vai fazer isso? Não. Então, ali, Lilian, é que você vai, é esse momento que você vai ver se você é nova criatura. Glênio Paranaguá dizia assim, ó, pisa no rabo do crente, pisa. Se ele gritar, ele não morreu. Se ele não gritar, ele morreu, ele é nova criatura. Nossa, Porque, assim, a gente sempre acha que tem razão, a gente sempre acha que a gente tem, que a gente sabe tudo, que a gente, né? E, e até deixar claro aqui que nós estamos falando sobre, eu estou contando a minha história, porque eu sei que ela vai alcançar muitas pessoas, e a gente não amém. fala das pessoas adventistas, nós estamos falando do adventismo enquanto uma Exatamente. instituição. Então, eu amo, tem pessoas maravilhosas lá, pessoas, nossa, amigos, que eu admiro, que minha família maravilhosa, eu tenho, e não é nada contra vocês, a gente só está aqui partilhando, eu estou partilhando a minha experiência que, de repente, em algum momento, você possa se identificar, né, com alguma É coisa, não é isso? Mas não, exatamente isso, amado.
não é nada de querer dizer, de diminuir, de dizer, ai, você. Não é isso. Não é isso. Deus, como é que eu vou dizer? O Espírito, eu busquei e eu encontrei. Você também buscou É, e encontrou. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E então, achareis descanso para a vossa para as alma. vossas almas. Então, é isso. E É simples eu assim. queria isso. Eu fui atrás disso. E eu encontrei. Aí tem uma outra situação. Eu contei essa dos cadernos, vou contar uma outra. Que Tá quando bom. aí, do Wilson, a gente fez uma reunião de casais, começamos a fazer tipo não lembro, de final de semana a gente começou a trazer casais para nossa casa para ministrar sobre essas coisas, né, de relacionamento. Mas só que na primeira vez veio um casal de São Paulo nos ajudar. E eles eram um casal muito, muito bacana, diferentes, assim, ele tinha tido vários casos extraconjugais, tinha traído muito a mulher e tinha, assim, uma vida muito devassa, vai, com muita coisa ruim, e Deus fez uma obra no casamento deles, era lindo de eles contarem aquilo que Deus tinha feito, né? E ele Aham. terminou naquele dia na nossa casa, Lilian, ele pegou um guarda-chuva, abriu o guarda-chuva, tá? Abriu o guarda-chuva, puxou a esposa e falou assim: Eu sou o guarda-chuva dela hoje. Ela está debaixo do meu guarda-chuva. Qual é a função do guarda-chuva? É proteger você, é cuidar de você. Pode ser que tenha algumas varetinhas quebradas? Pode ser, mas ainda assim, o marido representa esse guarda-chuva dentro do lar. Nesse dia, acabou toda a reunião, acabou, todo mundo foi embora, todo mundo se despediu. Eu estava bem cansada, porque tinha sido assim um dia inteirinho de ministrações, e aí eu fui para o meu quarto, aí chega meu marido. Eu estava deitada na cama, chega meu marido com um guarda-chuva, com um guarda-chuva, falou assim: Bem, meu bem, eu entendi. A partir de hoje, eu quero ser o seu guarda-chuva. Ah, que lindo. Então, escuta, O Elton tá ouvindo, Elton? Dá um glória aí, o Elton. Ô, Glória! o Elton, Guarda-chuva. O Elton, espera aí, o Elton, deixa eu contar a história toda. E ele veio mesmo com guarda-chuva, veio assim, sabe, todo feliz, que ele falou: Eu entendi, né, que eu vou cuidar, porque nós tínhamos uma vida só que foi só cuidando de todas as outras coisas, mesmo, menos um cuidando do outro, concorda? E Concordo. aí ele veio. Lilian, você sabe qual foi a minha reação? Na Ah, hora, eu qual? falei: Eu não quero, É? eu não quero. Eu falei: Eu não quero, eu não quero. Ele me olhou assim, eu falei: eu não quero entrar embaixo desse guarda-chuva. Ele assustou. Lília, eu fiquei mais assustada ainda com a minha reação. Reação. E eu falei: Meu Deus! E aí eu falei: Não. Ele falou: Mas você não entende? Eu falei: Eu entendi, eu entendi. Mas está tudo quebrado, essas varetas, eu não quero. Entendi. Lilian, ele foi, ele foi para cima, nós tínhamos um quarto em cima. Eu passei aquela noite chorando, porque Sim, eu, eu entrei em pânico, em desespero, chorando. Primeiro, porque tinha sido um dia maravilhoso, a ministração tinha sido forte, meu marido tinha compreendido, e eu simplesmente disse não, que eu não queria entrar. entendi. Eu falei: Como que eu faço uma resposta dessa para meu marido? Aí no dia seguinte, eu levantei, aí eu falei assim, aí nós sentamos para conversar. E ali nós entendemos que nós tínhamos quebrado muito a confiança um do outro.
e que para que ele fosse ser o meu guarda-chuva, ele teria que conquistar novamente a minha confiança, Uau! com atitudes, não é com palavras, é tendo atitudes de um homem que protege a esposa, de um sacerdote que ora, de um sacerdote que realmente ele ele leva o altar da casa, sabe, com seriedade. E ali, aí nós entendemos. Aí eu chorei muito, pedi perdão para ele. E aí nós nos abraçamos, eu falei: "Meu bem, eu vou entrar mesmo embaixo do guarda-chuva quebrado, eu vou entrar". Que lindo, glória a Deus. Que lindo ensinamento. É tão verdadeiro isso, Irene, é tão verdadeiro. Eu posso contar E histórias novas também de nosso casamento. Isso é uma verdade. E a gente está e aprendendo, Irene. Todo dia é dia de aprender. é todo Que bom dia. que antes de Wilson partir, né, dessa terra, de estar com Jesus, que Ai, bom é que o uma Wilson pena. entendeu isso, que vocês tiveram esse tempo. Eu não ia falar que ele faleceu, mas você já mencionou. Porque eu acho a É, sua alegria em Cristo tão linda e você fala dele com tanto amor. É tão bonito ver você falar Wilson, é como um doce assim na sua boca, sabe? E a eu história de vocês foi muito linda. Eu queria ter conhecido vocês cantado num coral de vocês, viu? é, e aí eu sei que depois nós demos muitos cursos, nós chegamos a fazer 2 programas na Novo Tempo, no programa da É, Darleide. é. Mas lógico que depois tiraram, porque pessoa que sai da igreja, nunca eles voltam a ter confiança, você sabe disso. Não, Não não tem voltam. confiança, Não, não não tem. confiam mais. Enfim, Aham. não, é, não tem problema. Depois disso, meu marido, nesse tempo que o Wilson, nós estávamos tendo essa reconciliação do nosso casamento, Lília, foi assim maravilhoso, porque daquele dia em diante, nós entendemos que eu preciso ter cuidado como eu falo. É verdade. Porque, a gente às vezes é muito pronto em soltar as palavras, em dizer coisas que vão ferir. A gente toma cuidado com os outros, para não ferir os outros, mas não toma cuidado com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Aí a gente joga palavras. Então, quando nós voltamos desse curso, primeiro foi entre eu e o Wilson pedindo perdão por um monte de coisa. Perdão por tantas coisas erradas que nós tínhamos feito. Aí sentamos com os nossos filhos, nós dois, frente a frente com eles, e nós fomos nomeando situações da vida, inclusive do abandono que foi ter deixado eles na igreja, Nossa, deixado eles largados, não foram cuidados, não foram devidamente, sabe? Olha, nós viemos assim, filho, perdão. E ele é assim, nos perdoa, em nome de Jesus. Nós queremos receber de vocês o perdão para a gente poder prosseguir na nossa vida. E eles que diziam, lindo, eu libero. E eles diziam, e eles tinham que falar para nós, eu libero perdão para vocês em nome de Jesus. Isso que foi uma lindo, Irene. arma poderosa. Poderosa. Nunca mais, Lilian, toda a nossa vida, se acontecia qualquer coisa comigo, com o Wilson, imediatamente, meu bem, eu deixei você, você ficou triste com isso que eu falei, me perdoa, Que tá lindo. perdoado. Glória a Deus. Não, Glória a não Deus. deixava, nunca houve uma noite em que dissesse assim, ai, hoje eu vou dormir brava, ou hoje eu vou chatear. Não houve mais isso. Nunca mais. Nossos filhos, nós aprendemos, ministramos com eles, eles Aham. aprenderam. É uma regra áurea na nossa casa. Nós trabalhamos tudo na luz. Nada Glória a fica Deus. em oculto. Nenhum É verdade. sentimento, nenhuma coisa assim que ficou meio, ai, não sei, você falou um negócio lá que eu não gostei, ficou meio, eu não Mal entendi. resolvido, Mal não resolvido, pode. não. Vamos sentar, nós vamos conversar. E Glória, sempre reconhecer, eu errei, me perdoa, eu errei. coisa linda, Irene. Linda lição de vida, tá? Para aplicar na minha vida, com a minha família e a todos É, que estiverem assistindo esse vídeo. Isso é é, um e divisor de águas, a gente tem que fazer isso. olha, por isso que eu falo que quando o Wilson morreu tão de repente,
eu deito a minha cabeça no travesseiro, não tinha isso aqui para falar, meu e Que dele, lindo, absolutamente. glória a Deus, Ai, Irene. podia ter feito isso. Ai, eu devia ter falado. Não, não tinha. Não tinha. Glória a Deus. Estava tudo, tudo em dia, tudo. O Wilson, ele morreu ao meu lado. Enquanto chegava o que veio depois para o SAMU para buscá-lo, né, o corpo, eu ajoelhada do lado dele, todos nós, os filhos, os netos, todos. Eu só É, olhava para Deus, todos ao lado, porque veio todo mundo, porque ele passou mal, e o Wilson ah, morreu dormindo. O Wilson morreu dormindo. Um infarto fulminante, ele nem acordou, ele não acordou. Ele teve a morte entendi. dos justos. É, Irene, é isso. Olha, como você pode falar disso com tanta paz? É só Deus que pode fazer isso. E ó, Queridos, quem está assistindo esse vídeo, vocês já viram isso? Uma viúva tem quanto tempo você ficou viúva, Irene? 11 meses, 11 11 meses, meses. De quantos anos de casada, Irene? 53 anos. Meus amados, a gente pode encerrar esse vídeo por aqui. Jesus é a paz. Jesus está nessa mulher. Jesus está em nós. Eu quero alcançar, estar nos pezinhos de Jesus e eu quero pegar um pedacinho dessa unção da Irene para ter essa plenitude de paz em Deus que ela tem. Eu É sei que é linda, é Deus. emocionante. Eu É Deus. reconheço que é o Senhor. E enquanto ele estava ali, que não chegavam para pegar o corpo dele, o médico já tinha vindo e atestado a morte. Daí faltava vir buscar o corpo. E nós todos chorando, ajoelhados, mas eu levantei a mão para o céu e falei: Senhor, muito obrigada, Senhor, pelos anos que o Senhor concedeu que ele estivesse ao meu lado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que nós vivemos, por todo esse tempo, pelas lições, por tudo que nós aprendemos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que Eu, lindo. eu, Glória a Deus. eu não tenho, assim, é só palavras de gratidão que eu tenho ao Senhor. Foi muito cedo, eu não queria que ele tivesse ido, mas o Senhor, assim, levou, chegou o momento dele. E o Senhor me sustentou e tem me sustentado até hoje, sabe, Lili? Deus vai continuar sustentando você com a forte mão poderosa dele. Jesus é lindo, Jesus Exatamente. é maravilhoso. Que É, linda história. Estamos eu e o Elton aqui aprendendo essas lições lindas de vida. Como Deus é maravilhoso, que o nome do Senhor Jesus possa ser exaltado neste amém. testemunho. Que os nossos familiares, Irene, toda a minha família está lá, por parte de mãe e de pai, são todos adventistas. Os nossos amigos, porque o Elton é quarteteiro também, formava os quartetinhos dele, e conjuntos, e tantos corais que fizemos. Tudo ficou para trás no adventismo. E a gente não tem mais contato. E a gente tem tanta esperança que eles sejam alcançados por esse poder de Deus que nós estamos falando aqui Amém. nesse vídeo. Nós Amém. amamos os adventistas, nós fomos acolhidos por famílias adventistas maravilhosas. Eu tenho um tio que está morando no meio do mato, e ele é um tio referência para mim e para o Elton, porque ele foi tão bonzinho, cuidou da gente no nosso namoro. Ele é tão cortado assim, ele quer tanto a verdade de Deus, ele é tão fiel a Deus, mas é adventista roxo, porque devora, foi compositor, evangelista, a vida inteira, ele devorou todos os livros da Ellen White, está lá no mato, esperando o decreto dominical. Um coração tão sincero, uma Tadinho. pessoa tão boa. Quantos adventistas sinceros e bons nós conhecemos? Oramos por Exatamente. todos vocês, que todos tenham um encontro com Deus também, que a Irene Amém. teve, e que Amém. todos tenham essa oportunidade, essa grande alegria de servir a Jesus, não por julgo, por peso, por obrigação de sábados e leis. Que ninguém vos julgue por sábados, por festas, por luas novas, diz Colossenses 2,16. Exato. E João 8,36. Se, pois, o Filho vos Vos libertar, libertar, livres. verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. É essa palavra que nós queremos, né, Irene? Que todos É. reconheçam que Jesus é o Senhor da nossa vida, a Ele a Amém. honra, A a Ele a glória. glória. Eu quero que você faça assim uma finalização, fale o que você quiser falar, pode finalizar, dê suas palavras, porque eu amo te ouvir. Estamos em 1 minuto e 43 e parece que nem passou o tempo. Uma Ai, hora e 43 oh, meu e Deus, não parece tem que o jeito da tempo nem gente falar. Não tem jeito de falar pouco, né?
É Não muita tem. história para contar. A gente tem que fazer parte um, parte 5, parte 10. Irene, É. vem aqui no Espírito Santo nos visitar. Nós somos humildes, mas eu faço um arrozinho para você, um peixinho frito. Ai, E que a gente mora delícia. bem do ladinho do mar. Eu te levo no mar todo dia, isso eu te Ai, que prometo. delícia. Eu vou mesmo. Eu vou. Ai, se vou. Então, Nós amamos. minhas considerações, sabe? Eu queria tanto que os meus irmãos adventistas, né? Que vocês não nos olhassem com um olhar, sabe, com um olhar às vezes de desprezo, nos julgando, achando que a gente está no caminho errado. Nós não estamos. A gente está aqui porque Jesus nos sustentou, ele quis, ele aprove ao Senhor nos chamar, nos libertar. Foi Glória a isso que Deus. aconteceu conosco. Então, por que que as outras denominações podem se alegrar com o que a gente fala? E só vocês não? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu queria tanto que vocês não cortassem a amizade, mas infelizmente, vocês nos cortam, vocês não nos ligam mais, vocês Creio. deixam a gente de lado e parece que a gente é fogo estranho para vocês. Não façam isso. Nós amamos vocês. A gente pode continuar a ter amizade. Vocês não precisam deixar de nos ver, de falar conosco. Esse é um pedido que eu faço para vocês. Repensem sobre esse assunto. Ouçam, Amém. busquem do Senhor. Busquem. Por que Amém. será que está havendo tantos testemunhos? Por que que tanta gente está saindo? Para e Amém. pensa. Para e Pondere. pensa. Pondere, exatamente. Amém? Porque eu e Irene éramos iguaizinhas a vocês, adventistas. Exato. Nós, se Jesus não nos arrancasse, nos alcançasse, nós abríssemos o coração, Jesus está à porta e bate. Jesus é super educado, cavalheiro, Travou, né? gentil, manso e suave. Ele bate a porta, ele não invade. Se você abrir a porta do seu coração e você deixar Jesus falar com você, ele vai entrar e rios de água da vida vão fluir sobre a sua vida. Você vai É, amém. mudar completamente a sua realidade. Você vai morrer para si mesmo. Não para pecar, mas sim para servir a Jesus em espírito e em É verdade. verdade. Amém. Busca Que verdadeiros Deus possa adoradores. abençoar muito a você, Lília, o Elton, sua família. Que Deus Amém. Amém. propósitos dele na sua vida e Amém. a boa obra que ele começou, ele há de completar até ser dia perfeito. E nós Amém. estamos Glória a Deus. eternamente em construção, né? É Estamos verdade. eternamente em aprendizado. E vai ser assim. E Eterno. Jesus está voltando. E Jesus está É voltando. verdade. Glória a Deus. Ai, que delícia. E ele não vai buscar uma igreja, uma denominação com um nome, não. Jesus vai buscar eu, você, todos que buscamos a real presença dele e o adoramos em espírito e em verdade e obedecemos somente a palavra, porque ele já deixou tudo ali na palavra. Ele tudo fez por nós, ele tudo pagou. Só Jesus Cristo salva. Aceite Jesus, rejeite seitas e lendas, contos e fábulas. Só a palavra de Jesus pode te libertar. Amém, Irene? Amém. Glória a Deus. Deus seja Glória a Deus. louvado. Foi muito bom. Aleluia. Muito obrigada, Irene. Que o Senhor te abençoe e sempre te guarde. Nós estamos muito felizes de ter tido você aqui e que você venha mais vezes, viu? Que suas experiências são muito boas de ouvir. Eu estava muito ansiosa por esse dia. Ainda ontem eu fiz um vídeo, mandei um beijo para você e nem sabia Pois. que hoje a gente ia gravar. Ah, tinha que ser Então, hoje. muito bom. Glória a Deus por tudo. Continue nessa sua alegria linda de servir ao Senhor. E nós Amém. estamos aqui comigo, o que você precisar. A gente está aqui no WhatsApp já trocando informações, ideias, experiências. Me ensine, porque eu preciso muito aprender com você. E que o Senhor Estamos te abençoe e te juntas. guarde. Amém? Amém, Um beijo. querida. Fica Um na paz do beijo. Senhor Jesus, amada. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.